eu vou comentar sobre a questão do escalonamento de pacotes do 4G, né? Eu falei para vocês que muitas funcionalidades do que existiam no 3G, que antes eram colocadas lá na RNC, né, elas desceram para a estação base, né, a estação base ficou mais inteligente, e um desses algoritmos foi o próprio escalonamento de pacotes, tá? E ele se tornou o principal algoritmo de gerenciamento de recursos na estação base no 4G. Porque o 4G, o foco dele é usuários de dados. Tá? O 4G surgiu, né, para otimizar as aplicações de internet, as aplicações de dados dentro da rede celular. Tá? Então, ela é considerada uma rede All IP, né? Ela é considerada uma rede toda baseada no protocolo IP. Né? Então, o protocolo IP ele chega até o terminal móvel. Né? Então, o terminal móvel consegue processar o protocolo IP também. Então, todas as instâncias da rede é tudo IP. Tá? E é uma rede de alta velocidade. Então, é uma rede que você consegue altas taxas de transmissão justamente para dar vazão às aplicações de internet. Então, voltando um pouquinho a falar sobre a questão daquela diversidade, né? Se lembra que eu comentei diversidade no tempo, na frequência, no espaço, dos usuários? Então, a rede 4G ela é muito eficiente na exploração dessas diversidades, tá? Porque ela consegue fazer isso numa escala de tempo muito curta, né? Ela consegue ser muito rápida com isso. Então, aqui, ó, no eixo X, nós temos aqui o que a gente chama de PRBs, que são recursos, Physical Resource Blocks, tá? Blocos de recursos físicos, que são as unidades de recursos que a rede 4G ela trabalha, né, para alocar para os usuários, né? Então, esses PRBs, eles são fatias de frequência que você fatia a tua largura de banda em diferentes subportadoras. Então, cada PRB ele tem um conjunto de frequências dentro dele e ele tem também um conjunto de slots de tempo que ele pode ser utilizado. Então, ele é um recurso híbrido, ele tem uma parte de frequência e uma parte de tempo. Tá? Então, o 4G ele faz justamente a alocação desses PRBs. Tá? E aí, vejam aqui no eixo Y, que o que está mostrando aqui é a qualidade de canal de dois usuários. Tem a qualidade de canal do usuário 1, que é essa aqui, certo? Tem a qualidade de canal do usuário 2, que é essa aqui. Então vejam que elas são diferentes, né? E elas são variantes, tá? Elas variam no tempo e na frequência. Então, aqui, o escalonador de pacotes, ele pode usar da habilidade que ele tem de rodar de forma rápida para escolher o melhor recurso para o melhor usuário. Tá? Então, por exemplo, se nesse ponto aqui, né, daqui para cá, que é um PRB que pode ser usado, né? Aqui eu tenho 9 PRBs. Esse primeiro PRB aqui, por que ele foi alocado para o usuário 1? Porque o usuário 1 tem uma qualidade de canal melhor do que o usuário 2. Né? Então é mais inteligente para mim, né, alocar esse PRB para o usuário 2, o usuário 1. Porque no momento seguinte, né, o usuário 2 foi o selecionado para receber esse PRB. Porque a qualidade do usuário 2 está melhor do que a qualidade do usuário 1. E assim por diante. Tá? A cada PRB, porque nesse momento aqui, é como se fosse uma fotografia instantânea que a gente tirou do sistema. Tá? Esses PRBs aqui, eles estão nesse eixo X aqui, representando diferentes canais da frequência. Tá?
Então, nessa fotografia que a gente tirou, né, esses 9 PRBs, a melhor maneira de selecionar eles e alocar eles para os usuários foi dessa forma, né, alocando, né, para os dois usuários, né, nessa combinação aqui. Agora imagina que o tempo passou, né? O tempo passou um pouquinho e eu tirei outra fotografia, né? Então, nessa outra fotografia, a qualidade dos canais podem ter mudado. E aí eu posso fazer uma outra alocação diferente. Então veja que a estação rádio base ela tem uma liberdade muito grande para fazer essas alocações, certo? E isso vai ter um impacto direto no escalonador de pacotes. Porque o escalonador de pacotes, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai decidir qual pacote de qual usuário transmitir, além de fazer a escolha dos PRBs para os usuários. Então vejam que não é só o fato de eu escolher qual usuário vai transmitir, né, como o 3G fazia. Tá? No 4G, além de escolher qual usuário poderia ter prioridade para transmitir, eu vou escolher também, em conjunto com isso, os próprios recursos que eles vão usar, que são os PRBs. Então, cada PRB desse tem uma capacidade de transmissão de bits. Eu consigo colocar X bits dentro desses PRBs aí. Então, quanto mais PRBs o usuário receber, maior a taxa de transmissão dele. Tá? Nesse caso aqui, o usuário 1, ó, ele recebeu 1, 2, 3, 4, 5 PRBs e o usuário 2 recebeu 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o usuário 1 vai receber nesse momento uma taxa de transmissão maior do que o usuário 2. Tá? Aqui eu vou passar. Aqui é só para mostrar que no 4G existe o escalonamento de pacotes no downlink e no uplink. Tá? No downlink, a estação rádio base ela tem uma granularidade muito grande para alocar os recursos. Tá? Então, porque ela tem canais de frequência mais estreitos que ela pode alocar para os usuários. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, no tempo N, a base ela resolveu fazer essa alocação. Esses primeiros PRBs aqui, ela alocou para o usuário 1 e esses outros para o usuário 2. Vejam que no momento N mais 1, essa alocação mudou, né? Ela resolveu colocar os primeiros PRBs agora para o usuário 2 e os seguintes para o usuário 1. Né? O que é que ocasionou essa mudança? Pode ter sido a, a, a fotografia que foi tirada agora no tempo N mais 1 foi diferente da fotografia tirada no N. Né? Então mudou a qualidade de canal dos usuários, eu posso mudar a alocação. E como é que a base consegue ter essa fotografia? Né? A base tem essa fotografia porque os usuários eles enviam medidas de como é que está a qualidade deles para a base, que é esse CQI aqui, né? CQI é CQI, Channel Quality Information Indicator, indicador qualidade de canal, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, é determinado nos padrões, tá? Nos padrões dos sistemas, né? Que o organismo de padronização das redes celulares, né, é o 3GPP. Então, nos padrões do 3GPP tem tudo explicadinho, né? Como é que esse CQI é formado, né? Em que tempo, em que canal esses caras são transmitidos para a base, etc. Então, quando a base recebe essas informações de CQI, né, ela é capaz de montar essa grade de recursos aqui, né, para que é a separação dos PRBs, a alocação dos PRBs
em conjunto com a seleção dos usuários que vão transmitir. Tá? Então, nesse momento aqui, ela resolveu selecionar os usuários 1 e 2, mas não impede que existam outros usuários conectados a essa base nesse momento. Só que eles não tiveram prioridade, eles não receberam prioridade, eles estão lá no buffer, esperando uma oportunidade para serem transmitidos, ok? E aí você tem um escalonamento de pacotes também no uplink, tá? Aqui era falando no downlink, né? No downlink o que é? Os móveis, eles somente fazem medidas e informam para a base que transmite os dados, né? Que esses dados estão vindo da internet para os celulares, né? No sentido de downlink. No sentido do uplink, são dados que precisam sair dos móveis para serem transmitidos para a base e de lá ir para os servidores na internet, tá? Mas aí a base, mesmo no uplink, ela tem um papel fundamental aqui no escalonamento de pacotes, tá? Por quê? Porque é a base quem vai determinar, né, quais são o conjunto de PRBs que o usuário 1 vai utilizar na frequência, né, e o conjunto de PRBs que vão ser utilizados no usuário 2, tá? Por que que não precisa o usuário 1 e o 2 enviarem medidas, enviarem dados de medida, né? Porque as próprias transmissões deles, né, quando essas transmissões chegam na base, a base, ao receber esses dados, ela já consegue inferir isso aí, como é que está a qualidade, se o sinal chegou com fraco ou não. Né? É diferente do downlink. No downlink, a base, quando ela transmite, ela não sabe como esses dados vão chegar nos usuários, porque vai passar por todos os obstáculos e por todas as intempéries do ambiente. Né? Então, ela precisa ter um feedback dos usuários para poder fazer essa melhor seleção aqui. Tá? No uplink, não. No uplink, quando ela recebe essas transmissões, ela já está recebendo a transmissão, então ela já sabe se o sinal está fraco ou está forte. Então ela já usa essa informação para fazer essa seleção aqui. E aí tem uma diferença importante no 4G, é porque essa seleção dos PRBs que são utilizados no uplink, eles precisam ser vizinhos. Você veja que tem um bloco grande de PRBs vizinhos aqui sendo usados. Tá? A mesma coisa aqui. No downlink, isso é para o uplink. Tá? No downlink eu não preciso disso. Se eu quisesse, eu poderia pegar um primeiro PRB aqui para o usuário 2 e o seguinte já ser o usuário 1. A granularidade que eu tenho é em nível desses PRBs mais estreitos. Eu posso alocar para um ou para outro usuário do jeito que eu quiser aqui no downlink. No uplink, não. No uplink eu tenho que respeitar esse critério de adjacência aqui. Então, e vejam que a base, quando determinou que o usuário 1 utilizasse esse conjunto de PRBs, ela fez de um jeito que isso aqui não sobrepôs com esse. Porque quando esse cara transmite e esse outro transmite, que esses sinais chegam de forma combinada aqui na base, a base vai enxergar dessa forma aqui. Que as frequências utilizadas nessa transmissão são diferentes dessas, e aí elas não vão chocar uma com a outra. Tá? Aí a base vai conseguir visualizar isso aqui, vai conseguir separar exatamente o sinal que vem do usuário 1 do sinal que vem do usuário 2. Aí ela consegue decodificar o sinal e pegar os pacotes que foram transmitidos. Tá? Então é assim que funciona o escalonador de pacotes no downlink e no uplink.